Comenzamos nuestro estudio bíblico semanal aqui no corpo de Joinville do Exército de Salvação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta nova oportunidade, nova jornada, onde observaremos novo período na história do povo escolhido por Deus. Uma divisão, uma quebra en este povo, un povo santo, mas também que não quiso escutar as advertências de Deus. E eu quero que podamos fixar nestes minutos esta palavra, advertência, danger, perigo. E vamos analisar o que aconteceu com o rei Salomão, as consequências de não ouvir a voz do Senhor. Mas antes disso, teremos um concurso bíblico, então prepare-se porque teremos 5 perguntas. Quantas você consegue responder? Ok, preparados para nossa primeira pergunta. Qual foi o primeiro rei de Israel? A. David. B. Roboam. C. Saúl. D. Arturo. Qual deles? Já você sabe. A resposta é o rei Saúl. O primeiro rei de Israel. Saúl, David e após Salomão. Segunda, aqui está. Samuel foi A. Juiz, um juiz. B. Um sacerdote. C. Um profeta. Ou D. Todas as opções anteriores. Que foi Samuel? Ok? Contestou? Respondeu? Vamos a ver qual é a resposta correta. Todas as respostas anteriores. Exacto. Foi sacerdote, foi um profeta e foi um juiz. Ele fez essa transição num período dos juízes, sendo o último juiz, e após com o primeiro rei. Lembra isso quando o povo pede um rei e Samuel fica revoltado, triste, mas Deus diz: não se preocupe, Samuel, porque não estão rejeitando você, me estão rejeitando a mim. 3, aqui está. Quem construiu o templo, o primeiro templo ali? A. Salomão. B. Moisés. C. Noé. Ou D. David? Isso é muito fácil. Quem foi o primeiro que construiu o templo? Salomão, exacto. Bien. David queria construir o templo, mas Deus disse: espera aí, não é com você, será com seu filho Salomão. E, obedientemente, David não construi o templo, mas prepara todo, faz os preparativos, poupa tesouros para isso, planeja toda a estratégia junto com Deus, e Salomão será quem edificará o templo. 4. O período, estamos falando dos períodos neste tempo, o período anterior, antes ao reino que é conhecido, Reino Unido, quando estão os reis, Saúl, David e Salomão. Antes disso, qual é o período? Então, A. No Egito. B. Juízes, o período dos juízes. C. O período dos patriarcas. Ou D. As origens. Qual desses períodos é chamado assim antes da monarquia do Reino Unido de Israel? A resposta é, exacto, o período dos juízes, onde não havia rei e cada um fazia o que bem parecia. Ok, número 5, o rei que pide a Deus sabedoria. Ezequiel, B. David, Saúl ou Salomão. Quem foi? A resposta é, exacto, Salomão. Quando Deus lhe disse que pode pedir o que quiser, e ele pide sabedoria, juízo, entendimento, discernimento para poder governar. E Deus, além de dar sabedoria, dá riqueza, fama, poder e tudo isso. Ok, como foi? Quanto respondeu? Se não respondeu muitas, não se preocupe, vá para atrás que assim podemos aprender. Continuamos então nosso estudio bíblico aqui
no corpo de Joinville, do Exército de Salvação. Eu gostaria de pedir a você que ficara com esta palavra, advertência, perigo, dangers. Na Bíblia, há muitos cartazes metafóricos como esse. Deus sempre vai advertir, irá advertir o que iria acontecer se caminhamos por outros rumos. O Senhor sempre, na sua misericórdia, advierte antes de nós cair. Quando observamos a Bíblia, vemos como a humanidade, as pessoas, até o próprio povo de Deus, não considera ou desobedece, não quer ouvir ou ver as advertências de Deus. Deus disse, se você vai por esse caminho, vai acontecer isto. E assim foi como iba acontecendo. Neste período, com o rei Salomão, Deus sempre advirtió a tanto o povo israelita, aos judeus, de não fazer algumas coisas. E lembramos em Deuteronômio, capítulo 17, 4 séculos antes do rei Salomão, onde Deus advierte quando o povo pediria um rei, já tem um rei. Dice, não reúna para você muitas riquezas, não faça aliança com mulheres estrangeiras e não compre cavalos. Lembra esse que era um assunto militar, uma aliança militar, adquirindo do Egipto cavalos, artigos de guerra. Estos eram transportes para o exército. Estas 3 advertências não foram consideradas pelo rei Salomão. Sendo sábio, Deus dando sabedoria para ele não considera as advertências de Deus. E quando vamos para Primeira de Reis, onde está focado o nosso estudo bíblico, no capítulo 9, Deus fala pela segunda vez com Salomão. Então, Deus disse, ok, ficou muito bonito o templo, está todo bem, escutei tua oração, eu vou estar aí, vou cuidar de você, vou perdoar. Porém, diz assim, no verso 9, e a resposta será, diz, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egipto os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adorarão e os servirão. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Anteriormente dice, é muito bonito este templo, mas se você sirve a outros deuses, se afastam de mim, então este templo que ficou tão bonito será destruído e as outras nações zombarão de vocês. E Deus advierte. Vamos para o capítulo 11, donde os cerros de Salomão foram especificamente contrárias às advertências que Deus já tinha falado. Não ter muitas mulheres, ele tem 700 esposas ou princesas e 300 concubinas, namoradas. Culturalmente estaba aceito en el sentido de que esas princesas, reinas, mulheres, eran parte de presentes que recibían los reyes como harem, mas también eran alianzas políticas, económicas con otras naciones, donde Dios también advierte que no hagan eso, mas Salomón descuida, desconsidera, no considera as advertências de Deus. Então, não era o assunto de ter muitas mulheres apenas, era que desviariam seu coração, porque elas eram de outras nações paganas que adoravam a outros deuses, servían a outros deuses, e o rei Salomão permitiu esta adoração pelo reino, contaminando
não apenas seu próprio coração, sino o coração também do povo de Deus. Então, essa advertência não considerou. Ter muitas riquezas, também fala em Deuteronômio, e também é coisa que este homem, Salomão, um rei que foi tão sábio, também disse, não, poupou muita riqueza, e aí ele mostra aí a rainha de Sabá, todo esto, mas não era necessário, Deus já tinha advertido isso. E também, como já temos falado, ir para o Egito, fazer esta aliança, comprar cavalos, coisas de guerra, e ele não atende, não escuta ou não quer escutar a voz do Senhor. Então Deus diz perigo, advertência, cuidado, se você faz isso, isto vai acontecer. E eu quero que vamos aqui, 1 de Reis, capítulo 11, verso 9. O que aconteceu? Diz, o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor. Lembremos que ele construye também santuário para outros deuses. Ele apostatou da sua fé, negou sua fé no próprio Deus e também provocou que o povo também olhasse para estes deuses. Deus de Israel, que le había aparecido 2 veces, he ordenado que no siguiese otros dioses. ¿Qué ele fez? No consideró as advertências de Deus. Ele, porém, não guardou o que o Senhor le había ordenado. Por eso o Senhor dice a Salomón. Vamos a ficar ahí porque yo quiero que fiquemos que Deus nos advierte, nos está mostrando constantemente, y esto no apenas na vida do rei Salomão, as pessoas que estão aqui na Bíblia, sino também para nossas vidas. Imaginemos esto, uma criança pequenina, 2, 3 anos, 1 ano e pouco, que já estão observando e sendo curiosos, vão para essa tomada aí, e a mãe, o pai, a avó, avós, tio, dizem, não faça isso, porque vai provocar choque elétrico, vai ser prejudicial para você. Uma vez advierte, a criança fica olhando assim, depois continua na mesma, querendo ir a essa tomada. Novamente se advierte essa criança. Terceira vez a mesma coisa e assim vai até que a criança, o bebê, está com os dedos aí na tomada, recebendo choque elétrico. Eu não sei se aconteceu com você em alguma oportunidade da sua vida ou com algum filho, neto, sobrinho, que sei lá. Então, da mesma forma, o Senhor, como Pai, como con este cariño, con este amor que nós temos para nossos filhos, netos, sobrinos, ou para alguma criança, Deus nos cuida tanto que nos advierte, cuidado con esto, cuidado, no va a acontecer esto, va a recibir un choque. Como una crianza, como un bebé, muchas veces no consideramos, no queremos oír las advertencias de Dios. No es apenas Salomón, sino también a nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos advirtió? Va colocando cartaces, placas na frente da nossa vida, utilizando pessoas, utilizando pregações, utilizando sua própria palavra, advirtiendo-nos uma e outra vez com amor. Porém, se não obedecemos, vamos a receber as consequências de aquilo que realmente não devíamos fazer. Depois continua a 1 de Reyes, estamos no capítulo 11, dice... Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, o pacto, nem os seus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dar-lo a dos seus servos. No entanto, por amor a David, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo.
mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a David, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. As consequências de não obedecer, de não escutar as advertências do Senhor. Imagina que este é o reino de Israel, um povo escolhido por Deus até Salomão, com 12 tribos, incluídas as tribos de José, que seria Efraim e Manassés, os filhos, e tirando a tribo de Leví, que serían os sacerdotes, que no tenían tierras, heranza en este reino, mas Deus sería su porción, Él sería su tierra. Ellos tenían algunas tierras que también estaban contempladas como las tierras de ciudades de refugio. Entonces, observe esto. Este es un reino. O que aconteceu depois de Salomão ter desobedecido ou não escutar as advertências de Deus? Deus fica bravo, raivoso com Salomão, mas também a misericórdia de Deus é grande. O povo de Israel foi dividido, foi quebrado e as consequências chegariam pela desobediência. Acontece também na nossa vida. Deus nos advierte, Ele nos vai mostrando o que iria acontecer se continuamos em isso. Não é que Deus queira que isso aconteça, é por causa da nossa desobediência, nosso pecado, e não escutar. Sempre Deus estava advirtiendo na sua palavra, neste período, com a humanidade. Nas nossas vidas também nos advierte e nos chama ao arrependimento. E o mesmo acontece na Bíblia. Quando observamos esto, observamos como Deus advierte e chama ao arrependimento para que não soframos as consequências. Então, o que aconteceu? Deus disse: eu vou tirar o reino de você, mas por amor a meu filho David. E Deus é fiel, mantém suas promessas, sua aliança. E com David também foi assim, uma descendência sempiterna, para sempre. E essa será a linha do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Então diz: eu vou tirar o reino de você. Não será na sua vida, mas será com seu filho. Então, Roboam será o seguinte rei de Israel, mas Jeroboam também terá parte nisto. Lembra que Deus advierte e diz: eu darei o reino a de seus servos. O que acontece? O reino foi dividido em duas partes. 10 tribos, que serão as tribos do norte, e 2 tribos, uma mais pequenina, que será a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que estas farão uma só tribo, que se chamará Judá. Então, aqui começa a história de Israel como nação e a história de Judá também como nações separadas. E aqui começa o período do reino dividido. Isso será a próxima semana, se Deus quiser, onde vamos a ver a história das 10 tribos do norte, a tribo de Israel, os reis, quantos reis foram, quanto período, a queda de Israel, Samaria,
que ten algo muy especial, los samaritanos, y vamos a ver por qué os judíos no tiempo del Señor Jesús odiaban, rejeitaban de estos samaritanos que tienen mucho a ver con estas 10 tribus Israel. Y após de eso también veremos a historia de Judá. Entonces una historia muy importante, mas aquí están las consecuencias de no obedecer a voz de Dios, no escuchar, no colocar, no prestar atención a lo que Dios está falando. Y terminamos así con esa reflexión para nuestra vida. ¿Será que Dios está advirtiéndonos ya mucho tiempo sobre algo específico de nuestra vida? ¿Será que estamos escuchando? ¿Será que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento en alguna área de nuestra vida? Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Él no quiere que aprendamos con dolor, con tristeza, con sufrimiento. Más como un pai, a veces una mãe, una persona que ama a su filhinho, a alguna criança, a veces a criança va a tener que aprender porque no aprendió escuchando las advertencias. Quiero dejar una pequeña tarefa, leer Primera de Reyes 11 y 12. Ahí tenemos detalles sobre la división del reino. Y la próxima semana, si Dios quiser, vamos a continuar esta panorámica de la Biblia que está muy interesante, porque la palabra del Señor, la Biblia, siempre nos entrega algo importante para nuestras vidas. Entonces será hasta la próxima semana, si Dios quiser, aquí en un estudio bíblico, oración bíblica, fe, en un ejército de salvación, un cuerpo de Joinville. Dios te abençoe, Dios te bendiga.